Alô? Nobre senhor presidente, senador Cidinho Santos, senhoras e senhores senadores, nobre senador Paulo Rocha, muito obrigado pela deferência. Eu quero falar aqui sobre um assunto que lhe é muito caro e muito caro a todos nós brasileiros, que é a questão da Previdência. Para os senhores, senhoras senadoras, senadores, todo mundo sabe, eu fui o relator da CPI da Previdência e nós conseguimos provar por A e B, num relatório aprovado por todos, que as contas e os dados colocados para justificar a PEC 287 são inverídicos e não se sustentam por si só. Por isso que o relatório da CPI da Previdência indica a total inviabilidade da PEC 287. Então, consequentemente, tem que fazer essa fala aqui, principalmente a mim, como servidor público concursado, colocando a situação da Previdência Pública. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, recentemente tive a satisfação de conhecer informativos elaborados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU e do Sindileges, que de maneira clara, senhor presidente, demonstram a realidade da Previdência e da aposentadoria dos servidores públicos federais. Desde que o governo federal ressuscitou a reforma previdenciária, o serviço público tem sido alvo central de ataques por parte do Poder Executivo e da grande mídia. Milhões de reais em recursos públicos que poderiam ser direcionados a propagandas educativas e informativos somente têm servido para alimentar um clima de desconfiança, quando não de ódio, da população para com a categoria honesta de trabalhadores que são servidores públicos. Estamos vendo aí 95 milhões de reais sendo gastos com a Previdência para mentir para a população brasileira com relação à reforma da Previdência. Nós não podemos admitir isso. Fizemos um relatório amplamente discutido nessa casa e aprovado por unanimidade, que coloca o equívoco que é, minha nobre senadora Vanessa Graziotin, o equívoco que é a PEC 287, e ainda querem gastar 95 milhões de reais para mentir para a população brasileira, querendo prejudicar os servidores públicos. Passa-se uma impressão errada, senhor presidente, de que o servidor público é um privilegiado frente às desgraças que o povo brasileiro tem sofrido nos últimos anos. A crise, senhoras senadoras, senhores senadores, não tem relação alguma com o servidor público, que ocupa seu cargo por mérito, por qualificação própria e aprovada em concurso público. A crise é consequência dessa perniciosa relação de poder que há anos persiste em nosso país. Políticas públicas estruturantes de longo prazo não são mais discutidas. O que se debate e se negocia são formas de um governo continuar no poder, um governo eficiente, apenas em reproduzir crise e em aprofundar a sua impopularidade. Por isso, o material divulgado pelo Sindileges é de extrema relevância e merece ser do conhecimento de todos os brasileiros. Veja que com base nas peças publicitárias oficiais, bem como nas entrevistas e declarações de autoridades federais, tem se criado a ideia de que não há idade mínima para o servidor aposentar. Isso é uma mentira, senhor presidente. Pois bem, desde 2003, portanto há quase 15 anos, isso já é uma realidade do serviço público. Homens devem se aposentar no mínimo com 60 anos de idade e mulheres devem completar no mínimo 55 anos para a sua aposentadoria. Além disso, uma vez aposentados, o servidor público ou o pensionista continua a pagar a Previdência Social até sua morte. Hoje isso corresponde a 11% da aposentadoria, embora o governo deseje ampliar a contribuição para 14%, aumentando o rombo e o prejuízo aos servidores públicos. Por exemplo, senhor presidente, um servidor público que recebe 10 mil reais por mês tem que pagar R$ 1.100 de contribuição à Previdência, ao passo que um trabalhador privado paga apenas R$ 608, cerca da metade desse valor. Então tem dois pesos e duas medidas, além da mentira feita com a publicidade de dinheiro oficial à população brasileira. Vale dizer ainda que desde 2003 também não há mais a paridade entre ativos e aposentados. O servidor público, assim como todos, tem o valor de sua aposentadoria calculada
com fundamento na proporcionalidade do tempo de contribuição. Tudo isso, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, em um contexto no qual há evidências claras de mais entrada de recursos para a Previdência Social do que do pagamento de aposentadorias. Além disso, há enorme equívoco ou má-fé sobre o que se diz a respeito da estabilidade do serviço público, alimentando-se a falsa ideia de um emprego com privilégios. Ao contrário disso, o servidor público desonesto pode sim ser demitido, até mesmo ter cassado a sua aposentadoria. Para se ter uma ideia, a Controladoria Geral da União divulgou que em 2003 a 2016, mais de 5 mil servidores concursados da administração federal foram demitidos. Da mesma maneira, quase 500 servidores inativos tiveram a aposentadoria cassada. Então, é mentira essa propaganda enganosa do governo. A estabilidade, senhor presidente, é somente um instrumento que busca evitar a concorrência das demissões arbitrárias, sem um processo administrativo objetivo e justo. A estabilidade é um reconhecimento de que o servidor público serve unicamente ao país e não a determinados governos. Não é privilégio, mas uma garantia constitucional dada ao servidor para que possa exercer suas funções públicas, livre das ingerências políticas. Outra grande falácia criada, senhoras e senhores senadores, diz respeito ao teto do INSS. Como sabemos, o limite remuneratório já é aplicado às aposentadorias de servidores públicos federais admitidos após 2013. Não há mais a ideia de que os servidores continuarão a receber aposentadorias maiores do que o regime geral de previdência, conforme publicidade mentirosa do governo, que omite ou tenta mascarar essa questão. Da mesma maneira, o servidor público não tem acesso a uma poupança emergencial, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que atende a todos os trabalhadores da iniciativa privada. Além disso, senhor presidente, um concursado público é uma pessoa que abdicou da possibilidade de ser um empresário, da possibilidade de se enriquecer com as suas iniciativas e foi para dentro da máquina pública dedicar a sua vida para que o Estado funcione de forma adequada, de forma correta. Então é inadmissível ver que a televisão é usada com verba do governo para mentir para a população brasileira. Enquanto o Senado aprovou por unanimidade uma CPI que desmascara e mostra que são inverdades os dados colocados pelo governo. Então, senhoras e senhores senadores, convido a todos para tomar conhecimento desses fatos apresentados pelo Sindileges, que mostram a realidade do serviço público deliberadamente omitida pela propaganda oficial. A história da humanidade é pródiga em mostrar que a construção de inimigos é uma forma de governos impopulares se equilibram no poder. Hoje, os vilões de nossa economia são professores universitários, policiais federais, diplomatas, médicos, fiscais, auditores e tantos outros servidores públicos que em qualquer país sério do mundo estariam sendo enormemente valorizados. Devemos efetuar com veemência, senhor presidente, essa vergonhosa refutar mesmo com veemência, senhor presidente, essa vergonhosa tentativa de difamar profissionais que dedicam a vida ao povo, que dedicam a vida ao nosso país, que como concursado são servidores do Estado e não servidores de governo, porque governo passa e o Estado fica. Eram essas palavras, senhor presidente, que eu tinha que dizer aqui. Quero falar para Vossa Excelência e para todos os nossos ouvintes. Eu, como coordenador do COI, Comitê de Obras Inacabadas com Indício de Irregularidade, sou um servidor público. Eu tenho agora audiência pública lá na CMO, na Comissão Mista do Orçamento, que vou estar analisando 4 grandes empreendimentos brasileiros, sobre essas questões de indício de irregularidade. Então estou indo agora, me deslocando lá para a Comissão Mista do Orçamento, para cuidar dessa questão com a dignidade de servidor público que sou, mas quero chamar a atenção a todos os brasileiros e brasileiras. A nossa proposta é defender a família, a vida, o meio ambiente, e para isso precisamos ter uma máquina pública eficiente e trabalhando de forma correta e honesta. Por isso, viva os servidores públicos, viva todas as pessoas que trabalham tanto pelo nosso país. Um forte abraço, presidente. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado, senador Hélio José. E agora sim, dando continuidade, que na verdade o senador Hélio José falou pela liderança do PROS. E Vossa Excelência, senador Paulo Rocha, falará como orador inscrito pelo tempo regimental de 10 minutos.